Paz e bem, presidente, senador Chico Rodrigues, quero cumprimentar as senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiras, brasileiros que estão nos acompanhando pelo trabalho exemplar da equipe da TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado. Eu quero desejar os parabéns a todos, senhor presidente, nesse dia, o day after, após os 200 anos do Senado. Hoje é o primeiro dia depois dos 200 anos. Eu quero falar que tem uma música que eu gosto muito, que é uma inspiração na política para mim, que é do Beto Guedes, Sal da Terra. E tem um trecho dela, logo no começo, que diz assim: anda, quero te dizer nenhum segredo, falo desse chão da nossa casa, vem que está na hora de arrumar, tempo, quero viver mais 200 anos, é de arrepiar. Nós estamos aqui numa data emblemática, numa semana, que o Senado comemora seu bicentenário. Olha que honra, olha que privilégio sermos um dos 81 senadores que representam aí mais de 214 milhões de brasileiros. Infelizmente ontem, senhor presidente, eu não pude falar. Passei alguns dias, o senhor sabe disso, que eu, desde o ano passado, falo sobre esses 200 anos. E preparei discurso, cada palavra, cada sentimento, durante esses dias. Ontem, infelizmente, eu não pude me expressar, e que alerta um pouco do sinal do que está vivendo o nosso país. Eu aprendi na vida que nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser. E foi muito simbólico. Ontem, estarmos aqui e ver que teve ministro do STF que invade as nossas competências dia sim, dia não, já praticamente aí ocupando as nossas tribunas, enquanto senadores da oposição não puderam fazê-lo. Foi um dia memorável. À noite teve um concerto muito bonito do João Carlos, grande maestro brasileiro, João Carlos Martins, irmão do doutor Ives Gandra Martins, que eu tinha preparado nesse discurso que vou fazer hoje aqui, uma homenagem em algumas falas dele pela democracia, pela liberdade do Brasil, pela independência entre os poderes. Mas o Brasil precisa de um concerto com S. Esse é o concerto que o Senado precisa, com S. E é um dia que não poderá ser esquecido, que ficará registrado na história, não apenas pela celebração de um bicentenário tão esperado, mas sim por causa desse fato também triste, que foi, para mim, muito emblemático, não poder falar. Eu quero manifestar minha eterna gratidão, primeiramente, a Deus e a 1.325.786 cearenses que me permitiram estar aqui hoje ocupando essa tribuna em nome do Partido Novo. Como não existe coincidência e sim jesuicidência, no dia 25 de março, ontem, também foi celebrada a nossa data magna do Ceará, estado cuja bandeira é muito semelhante à do Brasil. Até as cores são as mesmas. Em 1884, a província cearense aboliu a escravatura.
4 anos antes da Lei Áurea, recebendo do abolicionista José do Patrocínio o título de Terra da Luz. E que essa terra abençoada de um povo libertário inspire nesse emblemático dia, repito, day after, dia depois do bicentenário, a redenção dessa casa, ante a usurpação de suas prerrogativas e arbítrio de autoridades que não respeitam a nossa Constituição. Como costuma dizer Dr. Ives Gandra Martins, um dos maiores juristas das Américas, o Senado tem prerrogativas que ultrapassam o poder legislativo. É, na realidade, o maior tribunal do país, porque a Carta Magna lhe outorgou o poder de julgar e afastar presidente da República e ministros dos tribunais superiores. Por aqui passaram muitos brasileiros ilustres. Quero homenagear todos na figura de um homem à frente do seu tempo, do nosso patrono desse plenário, Rui Barbosa, que diante de tantas passagens marcantes, afirmou certa vez: a pior ditadura é a do judiciário, pois contra ela não há a quem recorrer. Pois é, senhor presidente, eu gostaria muito de fazer apenas referências positivas. Nesse bicentenário temos passagens importantes. O conjunto da obra é edificante e isso nos dá uma esperança para o andar da carruagem. Mas me recuso, e ontem saí aqui, após o hino nacional brasileiro, a participar de um teatro de aparências. Eu sou um parlamentar que gosto de caminhar pelas ruas, mercados, feiras, para ouvir pessoas, independente de posições políticas e ideológicas delas. E vejo tristemente que a imagem dessa casa nunca esteve tão mal avaliada em virtude de sua deliberada omissão diante de uma das mais agudas crises morais e de inversões de valores dessa nação. Eu quero deixar claro que não estou me reportando aqui ao atual presidente Rodrigo Pacheco, que é sempre muito respeitador, aberto ao diálogo e tem trabalhado pela pacificação. Mas são muitos os sinais de alerta que nos chegam por todos os lados. Nesse mesmo mês de março, olha só que interessante, completou 10 anos da Lava Jato, o maior legado histórico no enfrentamento à corrupção e à impunidade, quando dezenas de empresários e políticos poderosos foram parar na cadeia depois de desviarem do povo brasileiro, segundo o TCU, 29 B de bola e de índio, 29 bilhões de reais do Brasil. Também neste mesmo mês de março, se completou 5 anos do famigerado inquérito das fake news, que funciona como uma espada sobre a cabeça de cidadãos brasileiros, especialmente os conservadores, coibindo a liberdade de expressão e jogando o país em uma insegurança jurídica sem precedentes na nossa história. O Brasil, senhor presidente, vem assistindo perplexo a um gradual rompimento do Estado democrático de direito e da independência entre os poderes, na medida em que o STF interfere diretamente no Congresso, legislando em questões fundamentais, como a descriminalização do aborto e da maconha, ambas rechaçadas por cerca de 80% da nossa população. Nunca se falou tanto em preservar a democracia. Enchem a boca para falar em democracia. Mas isso só é possível quando se cumpre integralmente a Constituição. O Senado não pode se tornar um mero puxadinho do governo federal, que atualmente também invade as prerrogativas desta casa, exala vingança com os membros dessa casa, inclusive, e destrói a bonita história e redentora
do coração do mundo, pátria do Evangelho, flertando descaradamente com ditadores sanguinários. O Senado precisa se fazer respeitado em seu bicentenário. É isso que a população brasileira espera dessa casa. Para se ter uma ideia dos desmandos, desde dezembro último, um requerimento assinado por 11 senadores da República, pedindo uma simples visita ao presídio, onde estão muitos presos políticos, não obteve nenhuma resposta até hoje do STF. Acredito muito no poder de reflexão do ser humano. É hora dessa casa se levantar e se aproximar da população cada vez mais incomodada e intimidada com tanto ativismo judicial e arbitrariedades vindos do poder judiciário. Quando estava preso em Birmingham, o humanista e pacifista Martin Luther King nos deixou esse belo pensamento. Abro aspas. Uma injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Por isso, senhor presidente, não temos o direito de nos calar quando pais e mães de família, sem nenhum antecedente criminal, são detidos, portando apenas uma bandeira do Brasil e uma Bíblia, e tratados como perigosos terroristas e golpistas, sem direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal. São muitos os casos, como o da professora aposentada Iraci Nagoshi, com 71 anos de idade e várias comorbidades, que foi condenada a 14 anos de prisão pelo Supremo, mesmo sem ter foro privilegiado. Enquanto isso, um dos maiores chefes do tráfico internacional de drogas, André do Rap, foi beneficiado pelo mesmo Supremo com o vergonhoso habeas corpus. E está aí, muitos outros poderosos, como o ex-governador do Rio de Janeiro, com mais de 425 anos de prisão, curtindo nas suas mansões a impunidade. Nós chegamos ao cúmulo na semana passada, em audiência na Comissão de Segurança do Senado, dessa casa, um diretor da Polícia Federal assumir sem nenhum pudor que vem monitorando dezenas de milhares de cidadãos. Enfim, senhor presidente, para terminar, eu quero dizer que a perseguição política aos conservadores nesse país chegou ao nível máximo, que parte expressiva da população está com medo de se manifestar e acusada de crime de opinião. Situação típica de uma ditadura. Sim, porque se até jornalistas tiveram que sair do país e tiveram suas redes sociais, instrumentos de trabalho, derrubadas por decisão judicial, contas bancárias bloqueadas e até passaporte retidos. Tu imagina aí o cidadão brasileiro comum, mesmo que às vezes possa soar como voz no deserto, vou continuar cumprindo meu dever da melhor forma possível, mesmo reconhecendo minhas inúmeras limitações e imperfeições. Eu não sou melhor do que ninguém, mas venho me esforçando bastante, no limite das minhas forças, para seguir os passos de Jesus, que nunca se afastou da verdade e permanece até hoje, convidando homens e mulheres de bem que estão em toda parte para o serviço de construção de um mundo onde reine a paz e a verdadeira justiça. Eu encerro com as palavras de Chico Xavier, mineiro, como presidente do Senado Federal. Ele disse uma frase que nos inspira muito, e eu quero deixar essa frase com vocês nesses segundos finais que me restam. Chico disse o seguinte, abro aspas, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todos nós podemos começar agora a fazer um novo fim. Que o Senado se levante, que o Senado cumpra seu dever constitucional, que o Senado se aproxime da população, porque hoje existe um alinhamento nefasto entre o Supremo Tribunal Federal e o governo Lula,
que mantém um alinhamento político e ideológico muito ruim para o Brasil. Acorda, Senado. Deus abençoe essa nação.